Imagine que você contrata um funcionário para sua empresa. Você treina ele por vários meses para ele assumir a área financeira da sua empresa. E quando ele vai finalmente trabalhar, você coloca ele para assumir a área do RH. Então você treinou, deu habilidades para fazer uma atividade, mas colocou ele para fazer outra. O que acontece com esse funcionário? Ele provavelmente vai ficar perdido naquela área, pelo menos por um bom tempo. Talvez se sinta até desmotivado ou frustrado porque ele não está conseguindo performar as atividades que ele deveria performar. Mas e na nossa vida? Quais as habilidades que a gente tem que ter para ter uma vida feliz e de sucesso? Senta em volta da nossa fogueira e vamos conversar sobre isso. Eu elenquei aqui algumas habilidades que eu julgo serem muito importantes para o sucesso na nossa vida. Elas não estão em ordem de importância, é claro que existem mais habilidades do que essa, mas conversar só um pouquinho sobre algumas coisas que eu julgo de extrema importância. A primeira, o domínio próprio. Quando a gente tem domínio próprio, a gente consegue basicamente o que quiser na nossa vida. Por que às vezes a gente não consegue ter a saúde que a gente gostaria, o relacionamento que a gente gostaria, o emprego que a gente gostaria? Porque muitas vezes a gente não consegue se dominar para fazer as coisas que a gente sabe que tem que fazer para atingir esse objetivo. Mas no momento que a gente tem essa habilidade de domínio próprio, facilita muito que nós conquistemos o que a gente quer na vida. Um outro ponto é a resiliência. Você não desistir perante as dificuldades, você não se desanimar perante os nãos que a vida com certeza, invariavelmente, vai te dar ao longo da sua caminhada. A boa convivência, você saber evitar conflitos, você conviver bem com as pessoas, isso vai te trazer amizades, vai te trazer muitas oportunidades ao longo da vida. O temor a Deus, você ter a confiança de que Deus está cuidando da sua vida, está cuidando do universo como um todo. É algo que traz muita paz, que tira a ansiedade que nós temos em relação à nossa vida. Também dá um sentido à nossa existência muito maior e faz com que nós tenhamos um bom caráter, não nos curvemos às pressões do mundo para que a gente faça as coisas erradas, mas tenhamos uma certeza do que é o certo e o que é o errado. Também posso elencar aqui a sabedoria. Você ter uma boa noção do que fazer, qual caminho escolher quando você tem dois caminhos, como saber julgar o que é bom, o que é mal, como saber julgar uma pessoa se ela está te enganando ou se ela está sendo sincera. Tudo isso, habilidade da sabedoria na nossa vida, que vai nos ajudar a ter esse sucesso. E por último, eu coloquei aqui a coragem. A coragem de tomar as decisões que você sabe que tem que tomar, de não ter medo, de não ter ansiedade em relação à vida, de que as coisas vão dar errado. Não, você tem a coragem de meter a cara e fazer o que tem que fazer, trabalhar, às vezes ir contra o que parece ser o caminho mais tradicional. Você realmente ter a coragem de tomar as atitudes que você quer tomar na sua vida. Bem, por que eu estou falando tudo isso? Para linkar com o exemplo que eu dei lá no início, será que nós estamos sendo treinados ou nós estamos treinando os nossos filhos para terem as habilidades que eles vão precisar ter ao longo da sua vida? Ou será que, como o exemplo ali do início, a gente está treinando eles para uma coisa, mas no fim as habilidades que eles vão precisar são outras? Veja, a Bíblia diz que quem não educa o seu filho não o ama. É uma afirmação muito forte, mas verdadeira. Porque se você ama o teu filho, você sabe que ele vai precisar dessas habilidades lá na frente, que você tem que educar ele, porque aí ele vai ter sucesso, vai ser feliz. Mas se em nome do amor eu não educo o filho, porque é claro que às vezes dá pena, dá dó, ou é até difícil você dizer um não, você disciplinar o seu filho, mas se em nome desse amor eu não disciplino, na verdade não é o amor verdadeiro, porque ele lá na frente ele vai sofrer por não ter aprendido as habilidades que ele necessita para ter uma vida de sucesso. Por exemplo, se a criança não recebe nenhum não na vida dele,
como ele vai ter o domínio próprio? Se a criança não tem nenhuma responsabilidade, como ela vai ter resiliência? Ela nunca precisa terminar nenhuma atividade, ela não tem responsabilidade. Então, durante a vida, quando ela precisar dessa habilidade da resiliência, ela não treinou isso durante a sua infância. Se a criança sempre, em todos os momentos, é o centro das atenções, como ela vai ter, mais para frente, uma boa convivência com os outros? Porque para ter uma boa convivência, muitas vezes, a gente precisa abrir mão das nossas vontades, a gente precisa dar o lugar para o outro. Mas se ela, de novo, não treinou isso ao longo da sua infância, vai ser muito difícil ela ter lá na frente. Se ela nunca aprendeu a obedecer os pais, como ela vai obedecer a Deus? É em casa, é nessa primeira obediência ao pai e à mãe que a criança começa a obedecer a Deus e ter o temor a Deus. Então, é extremamente necessário que ela aprenda isso em casa. Se a criança nunca tem as consequências pelos seus atos, como ela vai ter sabedoria? Se a sabedoria é discernir o que é certo e o que é errado, e quais são as consequências de cada caminho que eu vou tomar, a criança, ao longo ali da sua infância, precisa ter as consequências dos seus atos. E aí ela vai saber que esse caminho é ruim, porque eu tenho uma consequência ruim. Ou esse caminho é bom, pois a consequência é boa. E isso vai trazendo sabedoria para essa criança. E por último, se o pai ensina constantemente a criança a ter medo de tudo, como ela vai ter coragem para lá na frente, na sua vida adulta, tomar as decisões que ela tem que tomar? Veja, a missão mais nobre que Deus nos deu não foi construir casas, construir empresas, apesar de tudo isso ter uma extrema importância, mas foi construir a nossa família e, dentro disso, educar os nossos filhos. Então, quão importante é que a gente peça sempre, constantemente, a direção de Deus, para que Ele nos diga como performar essa atividade que é tão complexa e tão difícil, que é moldar, formar um caráter de uma criança para ser um cidadão, para ser um adulto útil, feliz e de sucesso lá na frente. Então, espero que vocês tenham gostado desse tema e que a cada dia nós possamos pedir essa orientação de Deus em todos os aspectos da nossa vida, mas principalmente como conduzir a nossa família e os nossos filhos. Até a próxima. Tchau, tchau.